O vento soprava como uma lembrança antiga. Vinha das montanhas cobertas de neve, atravessava as planícies áridas do Wyoming e se perdia entre colinas de pedra avermelhada, levando consigo o som seco das coisas que já não existem. Ali, o silêncio não era ausência de ruído, era a presença de tudo o que se foi. Uma mulher caminhava sozinha, o corpo curvado sob o peso do tempo e do ventre. Levava um burrinho magro, que arrastava as patas cansadas e o olhar triste. As rédeas estavam gastas, o chapéu, rasgado. Sobre o ombro, um velho casaco masculino, grande demais para ela. O sol, baixo e frio, desenhava no chão duas sombras longas, e uma mulher e um animal, perdidas no meio do nada. O narrador observa de longe, como quem já viu essa história acontecer muitas vezes. Diz que ela fugia não do deserto, mas do passado. Há poucos dias, as chamas consumiram o rancho onde viverá com o marido. O fogo começou no celeiro, mas ninguém soube dizer como. Quando os vizinhos chegaram, o telhado já havia desabado, e ele, um homem de fala mansa e mãos calejadas, estava lá dentro. Restou apenas o cheiro de madeira queimada e o eco de uma dívida impagável. A mulher ficou sozinha, com um filho a caminho e nada além da roupa do corpo. Os credores chegaram antes que o luto terminasse. Tomaram a fazenda, o cavalo e até o velho relógio de parede. Restou-lhe o burrinho, e mesmo esse parecia resistir por piedade. Agora, ela seguia sem destino certo, buscando algum vilarejo onde pudesse trabalhar por um teto. Mas o deserto não oferecia caminhos, apenas direções que se repetiam. O vento soprava contra o rosto, e cada rajada parecia dizer, volte. O narrador descreve o cenário como se fosse um personagem, o chão rachado, o cheiro de poeira fria, os corvos pairando ao longe. O céu branco se curvava sobre a terra como um lençol de gelo. A cada passo, o som das botas sobre a areia soava como batidas de tambor, um lamento de quem não tem pressa, porque já perdeu tudo. Ao meio-dia, ela avistou um poço. Não era mais que um buraco esquecido, cercado de pedras e silêncios. Amarrou o burrinho a um galho seco e ajoelhou-se. A água era pouca, turva, quase um espelho de barro. Ainda assim, ela encheu a cuia, bebeu um gole e fechou os olhos. O líquido amargo desceu como bênção. Em seguida, deu o resto ao animal, que lambeu cada gota com devoção. O sol caiu devagar, tingindo o horizonte de ferrugem. As colinas pareciam brasas, e o céu, um mar de poeira dourada. O narrador fala baixo. Aqui, até o vento tem lembranças. E cada pedra guarda o nome de quem partiu sem deixar cruz. A mulher montou um pequeno acampamento. Espalhou uma manta no chão, acendeu uma fogueira com os últimos gravetos e comeu o que restava de um pedaço de pão duro. Olhou o burrinho, e ele dormia, sereno, como se o deserto fosse lar. O crepúsculo veio com um frio cortante. Ela encolheu-se, abraçando o ventre. Dentro dela, uma vida pulsava, teimosa, em meio à ruína. O narrador reflete, talvez fosse esse o milagre do oeste, e nascer onde nada floresce. Por um momento, pensou ter ouvido passos ao longe. Um som breve, abafado, como ferraduras sobre rocha. O coração acelerou. O vento parou, e o silêncio se estendeu, pesado. Mas nada veio. Apenas o farfalhar das cinzas e o assobio distante de um coiote. O medo a acompanhava como uma sombra. Mesmo assim, o sono a venceu. Antes de adormecer, olhou para o céu. As estrelas surgiam, uma a uma, frias e nítidas como lâminas. Sussurrou algo que o vento levou, em talvez uma prece, talvez o nome do marido. Então fechou os olhos e dormiu, encostada no burrinho, protegida por aquele pedaço de ternura que ainda restava no mundo. A fogueira se apagou, e o deserto retomou o que era seu, o silêncio, o frio e o mistério. O narrador, antes de se calar, diz: naquelas terras, a solidão era mais antiga que os homens. E, ainda assim, sempre havia alguém disposto a cruzá-la, e em busca de um pouco de água, um pouco de paz, ou apenas a lembrança de que ainda se está vivo. O vento volta a soprar. O deserto observa em silêncio.
O amanhecer chegou sem pressa, como quem teme quebrar o silêncio do deserto. A luz era pálida, azulada, e o frio ainda cortava o ar com lâminas finas. O vento havia se acalmado, mas o mundo continuava imóvel, em só o farfalhar distante de um corvo denunciava que a vida ainda resistia por ali. A mulher despertou com o estremecer do burrinho. Ele farejava o ar, inquieto, as orelhas em pé. O narrador observa, os animais pressentem o que o homem demora a entender. De repente, ao longe, um vulto surgiu entre as ondas de poeira. Primeiro, apenas uma mancha escura contra o horizonte, balançando ao ritmo das dunas. Depois, mais nítido, um cavalo, cambaleante, avançando com esforço. O animal vinha exausto, o peito arfando, e sobre a sela, um corpo curvado, quase caindo. A mulher se levantou, tensa. O instinto mandava esconder-se. Mas algo na cena, talvez a fraqueza do cavalo, talvez o modo como o corpo pendia, sem forças, e fez com que desse um passo à frente. Quando o cavalo parou a poucos metros, ela viu o sangue seco nas costas do homem. A camisa estava rasgada, o rosto coberto de poeira. Havia um ferimento no ombro, outro na lateral do abdômen. O narrador descreve o momento com a delicadeza de quem testemunha um gesto raro. Ela hesitou, porque o medo era companheiro antigo. Mas havia algo em seu olhar, em aquela chama silenciosa que sobrevive nos que já perderam tudo, que a fez agir mesmo sem entender por quê. Aproximou-se devagar, segurando as rédeas do cavalo. O homem caiu quase sem peso. Ela se ajoelhou ao lado dele, tocou seu rosto. A pele ardia de febre. Respirava, mais fraco. Sem pensar, pegou o cantil, em o mesmo que guardara com tanto zelo, e o inclinou sobre os lábios rachados do desconhecido. Uma gota, duas, e ele se mexeu, tentando beber. O pouco que restava ela dividiu entre ele e o cavalo, que lambeu o chão, faminto de vida. A mulher molhou um pano e limpou o rosto do homem. Havia rugas de sol, mas não de velhice, eram marcas de quem viveu demais ao ar livre, talvez um vaqueiro, talvez um fugitivo. As mãos, embora sujas, eram finas. As botas, caras. No cinto, uma pistola com punho de prata, gravada com iniciais que ela não reconheceu. O narrador observa, quase em murmúrio. Ele tinha o peso da riqueza e o rosto da culpa. E ela, a miséria dos que só têm a si mesmos. Cobrindo com o próprio chale, ela sentou-se ao lado, vigiando como quem guarda uma dúvida. O homem abriu os olhos por um instante, em cinzentos, profundos, e murmurou algo quase inaudível. Parecia um nome, talvez de uma mulher, talvez o de um lugar. Mas a voz se apagou antes que pudesse terminar. Então desmaiou novamente. O sol subia devagar, tingindo o deserto de cobre. A mulher olhou ao redor, nada além de pedra e distância. Sabia que ele morreria ali se ficassem. Lembrou-se de uma velha cabana que vira ao longe, ao cair da tarde anterior, em um ponto escuro junto às colinas. Respirou fundo. Vamos levá-lo até lá, disse baixinho, como se o burrinho entendesse. Com esforço, ajeitou o homem sobre o animal, amarrando com tiras do próprio casaco. A cada passo, o burrinho gemia sob o peso. A mulher o guiava com cuidado, o olhar fixo na linha do horizonte. O narrador descreve a cena com voz lenta, carregada de poeira e destino. Assim seguiram os três, a mulher sem nome, o burrinho sem dono e o homem sem vida, avançando pelo mesmo chão que enterrou tantos sonhos. O deserto assistia em silêncio, como um velho juiz cansado de ouvir as mesmas histórias. O caminho foi longo. O sol cresceu no céu e o calor tornou o ar tremeluzente. Moscas rodavam o ferimento do homem, e o sangue fresco manchava a cela. A mulher parava às vezes para molhar-lhe os lábios com as últimas gotas, rezando em silêncio para que chegassem antes do entardecer. E o narrador, olhando de longe, pergunta ao vento: quantas vidas mudaram por um gole d'água no deserto? Quantos destinos se cruzaram quando já não havia esperança? Ao meio-dia, a cabana surgiu à frente, pequena, meio torta, com tábuas arrancadas e janelas quebradas.
Parecia abandonada há anos, mas ainda de pé. Um abrigo. Ela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Empurrou a porta, que gemeu como uma alma antiga. O ar lá dentro era seco, cheirando a terra e a lembranças. Pousou o homem sobre uma manta improvisada, deu de beber o último restinho d'água e ajeitou sua cabeça sobre a sela. Do lado de fora, o vento voltava a soprar, levantando redemoinhos de areia. O burrinho pastava entre pedras, contente por ter sombra. A mulher sentou-se junto ao ferido, observando o peito dele subir e descer com dificuldade. Por um momento, pensou no marido e no fogo, nas dívidas, na dor. E, sem entender por quê, desejou que aquele estranho vivesse. O narrador encerra o quadro. No deserto, compaixão é mais rara que a chuva. Mas quando cai, transforma tudo ao redor. E às vezes, basta uma gota para mudar o curso de um destino. O vento volta a gemer nas frestas da cabana, e o sol, lá fora, continua sua lenta marcha sobre a terra cansada. O silêncio da cabana era espesso, como se as tábuas tivessem engolido todos os sons dos anos. As janelas estavam cobertas de poeira, e as frestas deixavam passar feixes de luz dourada que desenhavam riscos no chão. Havia cheiro de madeira úmida, de cinzas antigas e de tempo parado. A mulher acendeu o fogo com o pouco que restava de lenha e ferveu a água num velho bule enferrujado. Rasgou um pedaço do lençol encontrado num canto e improvisou curativos. Com cuidado, limpou os ferimentos do homem, que ainda delirava entre febre e inconsciência. Às vezes murmurava palavras sem sentido, outras, um nome que se perdia antes de se formar. Durante 2 dias, ela cuidou dele como quem cuida de um segredo. Molhava-lhe os lábios com água morna, trocava as faixas sujas, alimentava-o com pequenos goles de caldo que fazia com o pouco que tinha. À noite, dormia sentada, ouvindo a respiração dele, irregular, mas viva. O narrador observa com voz grave. Não era a piedade o que a movia. Era algo mais antigo, uma lembrança do tempo em que o coração ainda acreditava que cada vida merecia ser salva. No segundo dia, o homem despertou. Abriu os olhos devagar, como quem retorna de muito longe. O olhar demorou a se firmar, vagueando pelo teto, pelas sombras, até encontrá-la. Onde estou? Perguntou, a voz rouca. Em segurança, e respondeu ela, sem se aproximar demais. O senhor estava ferido. Encontrei-o no deserto. Ele tentou se erguer, mas a dor o obrigou a recostar-se novamente. Passou a mão pelo peito, sentindo o curativo improvisado. Respirou fundo. Quantos dias? 2, disse ela. Talvez 3. Ele assentiu, calado. Depois, com esforço, tirou do bolso interno do casaco um medalhão amassado. Olhou por um instante, como se dentro houvesse algo que o lembrasse de quem era, e depois o guardou de novo. O silêncio se instalou. Do lado de fora, o vento batia nas tábuas soltas. Dentro, o crepitar do fogo e o som distante de um corvo completavam o quadro. Não me lembro de tudo, lhe disse ele, baixinho. Só pedaços. Cavalgadas, homens com armas, gritos. E um fogo no vale. A mulher ergueu o rosto de repente. Que fogo? Uma fazenda, continuou ele, os olhos vagando no vazio. Houve um incêndio. Disseram que era necessário. Para limpar o terreno, disseram. Mas eu vi gente lá. Parou, o corpo tenso, a respiração pesada. Ela ficou imóvel. Sentiu o coração apertar, e o mesmo incêndio que levará o marido, a casa, tudo. Mas não disse nada. Apenas abaixou os olhos e continuou mexendo no bule, fingindo não ter ouvido. O narrador descreve o momento como uma ferida aberta entre 2 almas. Ali, entre o fogo e o silêncio, cruzavam-se 2 destinos que o acaso fingira unir, e o deserto, testemunha de tantos crimes, parecia prender a respiração. Ele voltou a falar, a voz mais trêmula. Não lembro bem o que aconteceu depois. Só sei que fugi.
Homens gananciosos, e todos atrás de ouro, terras, poder. E eu, no meio disso, tentando escapar de algo que ajudei a começar. Ela olhou para ele, sem raiva nem piedade. Apenas o peso da compreensão. Então o senhor era um deles? Perguntou. Ele desviou o olhar. Fui. Talvez ainda seja. O silêncio que seguiu foi longo. Só o estalar das brasas que morriam no fogão de ferro. À noite, o homem acordou com um pesadelo. O fogo do vale ardia de novo em sua mente. Sentou-se, suado, e encontrou a mulher acordada, encostada à parede, o olhar cansado. Desculpe, disse ele. Por tudo. Pelas coisas que fiz. Pelas que não posso desfazer. Ela não respondeu. Apenas olhou para o fogo, o rosto iluminado pelo laranja das chamas. O narrador comenta. Ela não entendia se o perdão era possível. Talvez não fosse. Mas ali, entre as ruínas, havia algo mais forte que o ódio e a necessidade de continuar. Na manhã do terceiro dia, o som de cascos ecoou pelas colinas. A mulher congelou. Espiou pela janela, 3 cavaleiros, armados, vinham devagar pela estrada de pedra. Estão me procurando, e murmurou o homem, tentando se erguer. Não se mova, disse ela. Apressada, ajudou a descer por uma pequena escada até o porão, onde o ar era frio e úmido. Cobriu a abertura com uma tábua e espalhou palha por cima. Depois apagou o fogo, guardou o burrinho nos fundos e se escondeu atrás da porta, o coração descompassado. Os cavaleiros pararam em frente à cabana. Um deles desceu, bateu na madeira. Ei! Tem alguém aí? Ela não respondeu. O silêncio prolongou-se. Um dos homens cuspiu no chão. Nada aqui. Vamos. Os cascos se afastaram, sumindo aos poucos no vento. Somente quando o silêncio voltou a ser silêncio ela retirou a tábua e desceu. O homem tremia de febre, mas ainda consciente. Foram embora, disse ela. Ele segurou sua mão, a voz fraca. Obrigado. Nesse instante, ela sentiu o bebê mexer dentro do ventre. Um leve sobressalto, como se a vida reagisse ao toque da morte. O narrador encerra com uma voz lenta, carregada de poeira e ternura. Aquela cabana, perdida entre colinas e ventos, tornou-se um refúgio improvável. Ali, 2 fantasmas, um de carne, outro de lembrança, partilhavam a mesma chama e a esperança de que o deserto, um dia, deixasse de cobrar o preço do passado. Do lado de fora, o céu começava a mudar de cor. O sol nascia de novo, pálido e distante, como se o mundo hesitasse em recomeçar. E dentro da cabana, o som da respiração dos 2 se misturava e a dela, cansada, e a dele, enfraquecida, e formando uma música breve, humana e frágil, no coração imenso do nada. O dia amanheceu pesado, abafado, com um silêncio estranho, como se o próprio ar soubesse o que estava por vir. O vento soprava do leste, quente e seco, arrastando consigo pequenas nuvens de poeira. As colinas pareciam encobertas por um véu dourado, e o sol, difuso, queimava sem brilho. Dentro da cabana, o homem ardia em febre. O corpo suava frio, os lábios rachados tremiam em murmúrios desconexos. A mulher molhava-lhe a testa com panos úmidos, trocados a cada pouco, enquanto o burrinho, do lado de fora, relinchava inquieto, pressentindo a mudança do tempo. O narrador descreve o cenário como um prenúncio. No oeste, o céu avisa antes de punir. E quando o vento muda de cor, é sinal de que a terra está prestes a cobrar o que é seu. A mulher notava que a febre aumentava. O homem se agitava, tentando falar, mas a voz se perdia em tosses e gemidos. Fique quieto, dizia ela, firme, tentando manter a calma. Não se esforce. Ele segurou-lhe o pulso, os olhos abertos, febris. Preciso contar, antes que o vento chegue. Ela se inclinou, e o som do vento começou a zunir nas frestas. Eu me lembro agora, disse ele, com esforço. Lembro de tudo. O narrador silencia,
deixando que a voz dele, fraca e trêmula, encha o espaço. Meu nome, e não importa. Eu era dono de ranchos, muitos. Tantas terras que já nem lembrava onde começavam. Um império de pó e orgulho. Mas não bastava, e continuou. Queríamos mais. Sempre mais. Eu mandei homens expulsarem famílias inteiras, queimar fazendas, tomar o que não nos pertencia. Disseram que era negócio. Eu acreditei. A mulher ficou imóvel, o coração batendo como martelo. Ele tossiu, o rosto contorcido. Uma das fazendas, prosseguiu, ficava num vale. Um homem bom vivia lá com a esposa. Não quis vender. Disseram que ele resistiu até o fim. Disseram que morreu no fogo. A respiração dela falhou. Um instante de silêncio. O vento, do lado de fora, aumentava. O senhor, murmurou ela, com a voz rouca. O senhor mandou queimar aquela fazenda? Ele fechou os olhos, as lágrimas misturando-se ao suor. Mandei. Mas não sabia que havia gente lá. Sabia o bastante, e respondeu ela, a voz fria como pedra. O narrador intervém, grave, como se falasse à distância. Naquele instante, o deserto parou. Nenhum som, nenhum pássaro. Apenas duas almas presas na mesma prisão, em há da culpa e há da perda. Ele tentou se sentar, tossindo sangue. Eles me traíram, e meus próprios homens. Queriam o resto das terras. O dinheiro. E me deixaram para morrer, como deixei tantos. Abriu o casaco, tremendo, e tirou de dentro uma pequena caixa metálica, escurecida pelo tempo. Aqui está, e o que sobrou de justiça, e disse, entregando-lhe o objeto com as mãos trêmulas. A mulher a segurou, confusa. A tampa estava amassada, mas se abriu com um estalo. Dentro, havia papéis amarelados e selos oficiais, assinaturas, um mapa desenhado à mão. E, entre eles, um documento com o nome dela escrito à tinta. O que é isso? Perguntou, sem acreditar. São, e as terras, e murmurou ele. Tudo, e seu agora. O rancho, e o vale. O que era dele, o que foi tomado. Eu, devolvo. Ele tentou sorrir, mas o rosto se contorceu de dor. Guarde, e bem, balbuciou. Ah, e ouro, e também. Mas, é maldito. Não procure. Use, e só a terra. O que é vivo, fica. O resto, o deserto engole. A mulher segurou-lhe o ombro, tentando mantê-lo desperto. Não morra, impediu, quase sem perceber. Não ainda. Mas o corpo dele já se esvaía. O narrador descreve o momento como um crepúsculo que se apaga. A morte, no deserto, não vem de surpresa. Ela caminha devagar, ao lado do vento, e quando chega, o mundo parece suspirar. O homem levantou o olhar pela última vez, fitando o teto rachado, onde a luz filtrava em listras. Diga, que o deserto, e me perdoou, sussurrou, antes que a voz se apagasse. A cabeça tombou para o lado, e o silêncio voltou, profundo e absoluto. Ela permaneceu ali, imóvel, com a mão sobre o peito dele, sentindo o calor se desfazer. Lá fora, o vento rugia como fera. O céu ficará amarelo, e a poeira subia em espirais. Sem lágrimas, sem grito, apenas a respiração curta, e uma dor tão grande que não cabia em som. O narrador fala com reverência. Não chorou, porque o pranto é para os vivos. O que ela sentia era outra coisa, e uma mistura de raiva e compaixão, de fim e de começo. Com esforço, cavou um buraco atrás da cabana, onde o chão era menos duro. Enterrou o corpo ali, embrulhado num cobertor, e fincou uma cruz feita com duas tábuas velhas. O vento já levantava cortinas de areia, e o céu se tornava ocre, pesado. Ficou parada diante da sepultura, o cabelo solto, o rosto sujo de poeira. Que o deserto te perdoe, disse baixinho. Porque eu ainda não posso. O vento respondeu com um uivo longo,
cobrindo o som da voz dela. A tempestade caiu inteira em um muro de poeira e fúria, engolindo a cabana, as colinas e a cruz. A mulher entrou às pressas, abraçando o burrinho e a pequena caixa metálica contra o peito. Do lado de fora, o mundo desapareceu. O chão tremia, o ar ardia, e o sol sumiu completamente. O narrador descreve a cena como um juízo final do oeste. O deserto se levantou contra si mesmo, cobrindo o homem e sua culpa, a cabana e seus segredos. Quando o vento se cansou, restou apenas o silêncio, e o mesmo que sempre fica depois que a terra cumpre sua sentença. Horas depois, quando o sol enfim rompeu o véu de poeira, tudo estava diferente. A cabana ainda de pé, mas o chão em volta coberto por uma fina camada dourada. A cruz mal se via. A mulher saiu, o rosto marcado pelo vento. Ajoelhou-se diante do túmulo e colocou a caixa sobre a areia. Que teu ouro sirva a terra, e disse, quase num sussurro. E que teu nome seja esquecido com o vento. O narrador encerra, em tom grave e solene. Assim o deserto recebeu de volta um de seus filhos. E entre as colinas que já viram tantos pecados, nasceu o primeiro sinal de redenção. A poeira continua dançando no ar, e, ao longe, o som de um trovão anuncia que a chuva, rara e justa, talvez venha. O vento havia mudado. Já não trazia o gosto amargo da areia, mas o perfume distante da terra molhada. A tempestade passará, e com ela o deserto parecerá respirar de novo. A mulher seguiu por dias, guiando o burrinho pelas estradas estreitas que levavam a um pequeno povoado ao pé das montanhas. Os primeiros sinais de primavera despontavam nos vales, pequenas flores, tímidas, entre as pedras ainda frias. A neve derretia em filetes de água que corriam como veias novas sobre a terra cansada. O narrador descreve a travessia como um renascimento. Havia em seus passos a força dos que já perderam tudo e, mesmo assim, continuam. Cada pegada na lama era uma oração muda, cada respiração, uma promessa feita ao vento. Quando chegou à cidade, o povo parou para olhá-la. Uma mulher sozinha, com o rosto queimado de sol e um burrinho magro, carregando apenas uma caixa de metal amassada. Ninguém perguntou muito, e no oeste, cada um tem seus fantasmas. No escritório do xerife, ela colocou os documentos sobre a mesa. O velho homem folheou os papéis, ajustou os óculos e leu atentamente. Esses selos são legítimos, disse, surpreso. E o nome é o seu. Ela assentiu, silenciosa. Então é verdade, e continuou ele. O rancho, o Vale Seco agora pertence à senhora. O narrador observa. A justiça, no oeste, raramente chega montada em cavalo branco. Às vezes, vem em silêncio, dentro de uma caixa enferrujada. A notícia correu rápido. Alguns antigos trabalhadores, e homens de mãos rachadas, rostos marcados pela poeira, vieram até ela. Um deles, o mais velho, tirou o chapéu e falou com respeito. Fomos empregados do antigo dono. Ficamos sem rumo depois que ele desapareceu. Se a senhora quiser recomeçar, estamos prontos para ajudar. Ela olhou para eles, avaliando não com desconfiança, mas com cansaço e gratidão. Quero, sim, e respondeu. Mas desta vez, ninguém será dono de ninguém. Naquele mesmo dia, foram até o vale. As colinas já não pareciam hostis. O riozinho, antes seco, corria novamente, tímido, entre as pedras. O rancho estava em ruínas, telhado quebrado, cercas caídas, o celeiro tomado por poeira e silêncio. Ainda assim, havia vida ali. Pássaros voltavam, e o vento, agora manso, soprava diferente. A mulher tirou o casaco, arregaçou as mangas e começou. Limpou o celeiro, varreu a poeira, separou o que ainda podia servir. Os homens ajudaram, em silêncio respeitoso. Ao final da tarde, ela se ajoelhou diante da terra e plantou um punhado de sementes. O narrador descreve o gesto com reverência. Não era apenas grão que ela enterrava, mas lembranças. A cada punhado de terra coberto, o passado encontrava descanso. O sol começou a se pôr, tingindo o vale de ouro e cobre.
O burrinho pastava ao longe. Ela se apoiou na cerca e olhou o horizonte, as colinas emolduradas pela luz, o vento levando as últimas sombras. Sentiu o bebê mover-se no ventre. Sorriu pela primeira vez em muitos dias. O último presente do deserto, e murmurou, acariciando o próprio corpo. À distância, o som de sinos e o farfalhar das folhas. O oeste, por um breve instante, parecia em paz. Mais tarde, sozinha, ela foi até um pequeno morro atrás da casa. De lá, via-se todo o vale, nas terras que agora eram suas, o mesmo solo onde seu marido havia morrido, e onde outro homem encontrara redenção. Ajoelhou-se e rezou. Não por vingança, mas por descanso. Que ele encontre o que procurava, e disse baixinho. E que o deserto tenha recebido com misericórdia. O narrador descreve o crepúsculo. O oeste não perdoa fácil. Mas, às vezes, quando o vento se cala, a alma encontra o caminho de volta. Na manhã seguinte, o primeiro raio de sol atravessou a janela do rancho restaurado. As madeiras antigas, limpas de pó, brilhavam como ouro velho. A mulher abriu a porta e respirou fundo. O ar cheirava a terra viva. O narrador conclui. No oeste, o ouro não é o que brilha, é o perdão que a alma aprende a carregar. O deserto pode roubar tudo, menos a chance de recomeçar. A câmera sobe lentamente, revelando o vale ao amanhecer, em a luz dourada cobrindo as colinas, o rancho erguendo-se entre o verde nascente. E então, a voz do narrador se dirige ao público, suave, grave, como um eco que atravessa o tempo. E você? O que teria feito se um desconhecido, à beira da morte, cruzasse o seu caminho? No deserto da vida, cada gesto é um milagre. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu gostei, escreva nos comentários o que faria no lugar dela, e inscreva-se para ouvir mais histórias do Velho Oeste, onde até o vento guarda memórias. O rancho renascido se perde na distância, e o vento, suave, carrega consigo o som de uma promessa cumprida.